Bom, vamos esperar mais uns 2 minutos, né? Mas basicamente hoje eu só quero tirar as dúvidas que houver, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu mandei. Eu assisti, professor, hoje mais cedo, eu assisti o vídeo. Aham. Eu só não vi lá no material do Moodle que o senhor disponibilizou aquele resuminho que o senhor fez. Ele estava bem Ah, sucinto, né? Aquele resuminho. sim. Eu coloquei lá. Ah, o senhor colocou? Eu não tinha visto, Coloquei. então. É, Que eu achei que ele ficou bem, bem esmiuçado, bem explicadinho ali, principalmente a questão dos anos ali, né? A diferenciação e tudo, só para ser mais um apoio mesmo. aham. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Tendências contemporâneas, esquema da aula. Tá bom, eu acho que é esse mesmo que eu tinha olhado mais cedo e não tinha visto. Acho que Aham. eu devo ter deixado passar o batido. Esse que você está falando, né? Ó. É esse mesmo, é. Aham. Ele faz um apanhado bem geralzão, né? Bem. Você está falando assim dos. É dessa questão de data, da história no período, só para Aham, contextualização mesmo. sim. É, e depois eu coloquei, bom, aqui o link do vídeo, né? Do esquema da aula e os outros arquivos que eu explico ali no vídeo, né? Deixa eu voltar lá para só o Eduardo, né? Que chegou depois. Boa noite, Eduardo. Olá, tudo bem? Tudo Beleza, bem? professor? Beleza? Sim. Ó, já são então 7h10, né? E o que eu assim planejei para hoje é tirar as dúvidas que possam ter surgido com relação ao último tópico, né? Então, naquele vídeo que eu mandei para vocês, que dura cerca de meia hora, eu explico tudo que foi postado lá, né? E a ideia da atividade vai ser a mesma dos dois últimos tópicos, né? Ou seja, que vocês deem uma olhada nos textos assim dos autores, né? E escolham algum que desperte mais o interesse de vocês, né? E daí depois, seguindo mais ou menos aquele roteiro, né? Falar de uma maneira mais espontânea, mais livre, assim, né? Sobre a impressão de leitura que vocês tiveram e o porquê de terem escolhido aquele texto e aquele autor, né? Ou aquele autor e aquele texto. E se tiver algum texto crítico, também comentar, assim, relacionando com o texto crítico, né? E, porque, assim, uma coisa que acontece muito é esses textos mais panorâmicos, né? Como esse do Masson Moisés, por exemplo, ele muitas vezes é superficial, muitas vezes generaliza demais, né? Por exemplo, coloca como características do autor coisas que não aparecem em todos os textos daquele autor, né? Então, por exemplo, vocês podem escolher um poema ou um conto que não tenha aquelas características que o Maçom Moisés aponta a respeito do autor, por exemplo, né? Ou mesmo vocês podem discordar de alguma análise
que tenha sido feito em algum artigo, né? E, bom, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do vídeo, né? Porque eu mandei ontem, né? E talvez a maioria não tenha visto, né? Mas o que eu faço? Assim, o objetivo meu é que vocês tenham uma noção que não dá para ser muito aprofundada, né? Dos autores que apareceram nas últimas décadas, né? Então, a própria palavra aqui, tendências contemporâneas, ela é um pouco vaga, né? Porque esse período de tempo corresponde a quanto tempo, né? Para a gente dizer que é do nosso tempo, que é contemporâneo, né? E então, por exemplo, eu estou usando é, duas edições do livro, duas edições do livro A Literatura Portuguesa do Maçom Moisés, sendo que a primeira é de 1980, né? Ou seja, já tem 40 anos aí, né? E então nessa primeira edição ele nem fala do José Saramago, né? Ele não fala do Antônio Lobo Antunes, né? E menos ainda dos outros dois que eu coloquei, do Gonçalo M. Tavares e da Lídia Jorge, né? Então, só que assim, qual que é a vantagem desse texto aqui? É que ele é mais sucinto, né? Ele ele é a última parte do capítulo sobre o modernismo, né? Nessa edição do livro de 1980. Então dá para ter uma visão bastante assim resumida, né, do período, embora seja desatualizado, né? Mas, por exemplo, uma coisa interessante é que a gente consegue ver com clareza quais são os autores que ele destaca nesse período, né? Ou seja, aqueles que não foram ainda enquadrados no que ele chama de neorrealismo e surrealismo e que surgiram das décadas ele coloca década de 50 em diante, né? Então, os autores de poesia, né, são esses que eu coloquei aqui, ó. O, peraí, é que eu não estou conseguindo ver com. Bom, tem a Sônia de Mello Breiner Andressen, Eugênio de Andrade, Jorge de Sena e o José. Oxe, esqueci o nome. Ah, tem o Herberto Helder e o José Gomes Ferreira, né? Daí, esse texto aqui do Literatura Portuguesa através dos textos vai trazer poemas de cada um desses autores, né? Ó, com os comentários do Maçom Moisés. Ou seja, vocês podem dar uma lida e gostarem de alguns poemas, ou de algum autor especialmente. E daí vocês já têm como comparar, né, a impressão de leitura de vocês com com os comentários do Maçom Moisés, né?
Então, aqui nesse esquema dá para ver melhor. Ó, eu explico mais ou menos, né, a ideia do Maçom Moisés a respeito do que são as tendências contemporâneas. Destaco alguns acontecimentos históricos, né, importantes para a gente contextualizar, né, o período. Daí aqui tem os autores. Sendo que alguns deles, além dos poemas que aparecem nesse arquivo, A Literatura Portuguesa através dos Textos, que o capítulo chama Poesia Uma Só, né? Alguns deles têm também contos naquele arquivo que chama, que está aqui, ó, Antologia do Conto Português Contemporâneo. Né? Então, vocês podem, por exemplo, ler os contos e gostar dos contos. Né? Eu, particularmente, gostei bastante de alguns, como, por exemplo, esse O Grande Segredo, ou esse da Sofia de Mello Breiner Andersen, que chama O Homem. Né? Então, do Jorge de Sena, além dos poemas nesse livro, A Literatura Portuguesa através dos Textos, tem esse conto. Dessa autora, Sofia de Mello Breiner Andersen, eu também coloquei um capítulo de um outro livro chamado Viagem à Literatura Portuguesa Contemporânea, que tem uma espécie de entrevista, né? E tem alguns textos que são em prosa, alguns textos meio teóricos, críticos, né? E poemas, né? Daí tem esse conto O Homem, que é bem interessante, e tem um episódio de um programa de um vídeo, né? Daí sobre o Eugênio de Andrade, tem só os poemas na literatura portuguesa através dos textos, e o Herberto Helder tem um conto também, além desse a literatura portuguesa através dos textos, que o Maçom Moisés, na edição que eu estou usando, vai deslocar para um capítulo posterior, que está aqui. Ó. Daí, além disso, eu coloquei de uma edição mais recente do Maçom Moisés, esse tema, né, tendências contemporâneas, ele vai desenvolver em 2 capítulos e bastante mais extensos, né? E sendo que o primeiro ele vai tratar da poesia, então vão aparecer muitos outros autores, né? E o segundo ele trata da poesia também da geração de 70 em diante e acrescenta prosa e teatro, né? Daí então, assim, é um grande mapa, né? Só que ele é superficial, né? Assim como todos os outros livros que têm a mesma proposta, de tratar de toda a literatura portuguesa. Né? Daí eu destaquei da prosa, né? Destaquei da prosa o José Saramago, porque, bom, ele é o único escritor de língua portuguesa a receber o prêmio Nobel, né? E coloquei aqui, eu escolhi um conto dele que chama O Conto da Ilha Desconhecida, porque é mais curto, né? Dá para ler inteiro. E coloquei um artigo que eu achei muito bom sobre esse conto.
Daí depois coloquei 2 livros para quem tiver interesse depois, né? Que eu gosto bastante do Saramago. Esse Manual de Pintura e Caligrafia e o Memorial do Convento, né? Daí também, em prosa, o Antônio Lobo Antunes, né? Que tem um romance chamado Os Cus de Judas. É bastante impressionante, né? Que fala da experiência dele como médico no exército português, na guerra de independência, né, de Angola, né? Então, um dos episódios importantes na história de Portugal nesse período, né, é a libertação de todas as colônias africanas, né? Isso acontece na década de 70, né? Então, o Antônio Lobo Antunes, ele servia como médico no exército português, né? E ele era bastante jovem. Então, essa é uma experiência que é muito marcante na vida dele e vai ser retratada nesse romance, né? E aqui uma entrevista que ele dá na Flip, né? A Feira Literária de Paraty, né? E do Antônio Lobo Antunes, infelizmente, eu não encontrei disponível, né, os textos mais curtos, né? Ele tem crônicas, né? E eu não encontrei. Daí tem essa escritora aqui, a Lídia Jorge, né? Que é bastante mais nova, né? E eu encontrei uma antologia de contos muito interessante, né? E um artigo sobre 2 contos da antologia, né? E, bom, eu gostei muito de vários dos contos, né? Um deles é analisado aqui por esse artigo, que é o primeiro, chamado Marido, e, e tem outros que eu gostei também, e eu destaco no vídeo ali, né? Daí tem um programa de entrevistas em 3 partes, com essa escritora, né? E eu disponibilizei aqui também. E vocês podem encontrar muita coisa, né? É só procurar. Mas eu achei que não compensava eu ficar colocando tudo, né? Mas tem muitas entrevistas com esses escritores, né? Muitos artigos também, mas textos literários propriamente ditos e curtos não são tão fáceis de encontrar, né? Do José Saramago, naquele site Lê Livros, tem muita coisa. Do Antônio Lobo Antunes também tem, só que não textos curtos de ficção. E da Lídia Jorge, acho que tem mais coisa também, só que daí são romances, né? E daí, o outro escritor que eu escolhi é o Gonçalo M. Tavares, que ele tem uns 50 anos, né, atualmente. E daí eu coloquei um, um programa, né, de entrevistas que está aqui, né? E também esse livro aqui, Mateu Perdeu o Emprego, ele é um livro de narrativas curtas. Na verdade, todas as narrativas estão relacionadas entre si, mas elas têm uma certa independência entre si, né? E tem um artigo analisando e uma entrevista dele para essa professora chamada Lilian Jacoto, né? Então, basicamente, esse é o material que eu disponibilizei, né? Também, aquele arquivo anterior aqui, ó, Antologia do Português Contemporâneo, vai ter
vários autores que o Maçom Moisés comenta de passagem ali, né? Sendo que alguns a gente já falou, né? Alguns fazem parte do neorrealismo ou surrealismo, e outros, e também de períodos anteriores, né? E outros estão enquadrados no que o Maçom Moisés considera a literatura portuguesa contemporânea. Então, vocês podem escolher também esses contos aqui que eu não mencionei, tá bom? E, basicamente, a ideia é a mesma, né? Elô, boa noite, Elô. Bom, então é isso, assim, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Por enquanto, não, prof. Aham. Bom, se depois tiverem dúvida também, podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, né? Eu acho que elas vão surgir à medida que a gente for fazer as atividades, né? Aham. Porque, assim, sem ler o material é complicado de ver alguma coisa que Sim, queira saber ou alguma informação a mais. aham. Tá, mas assim, então fiquem à vontade para entrar em contato conforme as dúvidas forem surgindo, né? E daí, na medida do possível, eu respondo, né? Assim, porque a gente vai entrar num período de recesso, né? Mas não tem problema, porque, na verdade, o ano letivo não acabou, né? O ano letivo, eu não sei se vocês viram o calendário lá, mas assim, o período de exame final, por exemplo, ele está previsto para o final de fevereiro, né? Então, o próximo ano letivo deve começar em março, eu acredito, né? Então, pensando nisso, eu propus que a penúltima atividade fosse entregue até 26 de janeiro, se não me engano, né? E a última, que vai ser essa, até dia 30, né? Mas vai ser no mesmo molde das duas anteriores. Tudo bem? Tá bom, professor. Por enquanto não tem nenhuma dúvida, porque não comecei a fazer essa atividade ainda. Então... Aham. O Eduardo fez um comentário aqui. O senhor sabe que a gente não esquece seu WhatsApp, né? O, o meu contato ali ou o grupo? O grupo. Sim. Vocês se divertem ali, né? Bom, mas então é isso, assim. Se ninguém tiver nenhuma pergunta agora, assim, a gente pode encerrar por aqui, né? Infelizmente não dá para ter nenhuma espécie de confraternização, né? Essa seria a última aula? Sim, é a última aula. Ah, poderia. Verdade. Aham, Fica triste sem a comelança. é. Mas quem sabe em 2021 a gente possa, sei lá, fazer alguma coisa, né? Eu sou a favor. Aham. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês e o esforço de vocês também, né? Muita dificuldade esse ano, né?
pela compreensão, né, professor? Por sempre prorrogar prazo quando a gente precisou e tentar deixar mais leve e mais facilitado o nosso acesso ao conteúdo de certa forma. Foi muito enriquecedor as suas aulas, foi muito bom mesmo. Pena que vai dar para a gente confraternizar como a gente gosta de fazer, né? Aham. Tô emotiva. Bom, a gente se encontra em 2021, né? Eu espero, né? O senhor vai dar aula para a gente ano que vem de novo? Não, não tem nenhuma matéria no quarto ano de inglês. Mas, enfim, eu, eu espero que tenha sido produtivo, né? Assim, para mim foi bastante produtivo, né? Tanto essa disciplina quanto a outra, né? Assim, difícil também, porque é uma situação nova, né? E, assim, agradeço também vocês por terem persistido, né? Porque para todo mundo foi uma novidade, para todo mundo foi pego de surpresa, né? E é isso. Então, assim, opa, tem um monte de. Bom, obrigado pelos comentários aqui e então, boas festas, né? E eu estou à disposição aí enquanto você fazendo os trabalhos, tá bom? Muito obrigada, professor, por todos esses meses de paciência e de aulas muito legais. Então tá, Ai, eu tô que triste. agradeço. Tô emotiva, não vou falar. Eu não poderia terminar sem fazer um pedido, né? Ah, O senhor não vai ser muito rigoroso na avaliação das atividades, não, né, professor? O senhor não, claro que não, vai né? considerar muita coisinha aí, né? Não, claro que não, né? Eu vou seguir a mesma linha, né? Assim, não tem por que eu querer ficar pegando no pé de todo mundo numa situação dessa, né? Mas então tá bom, gente. Então até a próxima e a gente vai se falando aí pelo WhatsApp. E Boas festas, professor. Feliz Natal, obrigado, feliz Ano Novo. obrigado. Boas Igualmente para festas, vocês. professor. E bom Obrigado. descanso. Até uma próxima. Até. Não sinta saudades da gente. Ou sinta. Não, a gente vai se falando pelo WhatsApp. Tá bom, eu vou saindo aqui, pessoal. Boa noite, gente. Até nossa próxima aula, que eu acho que é amanhã. Não, amanhã não, quinta-feira, né? Bye, bye. Tchau, prof, mais uma vez. Tchau, boa Tchau, noite.